Estamos na liberdade da palavra de Deus. Deus seja louvado. Leitura, irmão, na palavra de Deus que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios 2. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. Paulo salienta, ressalta e mostra nessa carta essa obra que transcende tudo que o ser humano pode entender. Uma obra que resgata, que tira da maldição, que troca o destino, que transforma de uma forma tão maravilhosa quem não merecia ser transformado, que perdoa quem não merecia ser perdoado e que ama quem não merecia ser amado. É alguma coisa muito maravilhosa demais, porque nós vemos duas coisas maravilhosas em Jesus: a misericórdia e a graça. A misericórdia é porque nós merecíamos ir para o inferno e nós não vamos. A graça é porque nós não merecíamos o amor nem a salvação. Ele nos ofertou.
Portanto, ele negou a maldição que era nossa e nos deu a bênção que nós não tínhamos. Essa é uma obra que transcende tudo, irmãos. É uma coisa muito magnífica, porque o ser humano, ele não pode entender isso. Um ser natural, ele não entende o seu estado espiritual. É muito grave, ele não consegue perceber isso, porque ele tem vida no corpo, ele se diverte, ele corre, ele anda, ele compra, ele vende. Ele viaja, ele casa, ele descasa. Ele come, ele bebe. Ele joga. Tudo ele faz e parece que tudo vai bem. Mas não vai bem. Porque Paulo chama atenção de uma forma tão objetiva e tão forte. E fala isso para todo ser humano. Vós, estando vós mortos em ofensas e pecados. As ofensas e os pecados que ele se refere são as práticas que o ser humano se dá a elas no dia a dia. Porque o homem peca todo o tempo. E o pecado, ele não tem mais a consistência, nem o cheiro de pecado para eles. Eles não percebem mais isso. Mas quem está nessa circunstância, nessa situação, vivendo o mundo, sem a vida espiritual, aqui está bem claro, estão mortos. Estão mortos. Eles não estão vivos. E não é pesado isso demais? É isso que está escrito aqui. E nós também andamos assim no outro tempo. Quem somos esses que andamos? Todo ser humano, antes de Cristo encontrar com ele fazia parte dessa multidão de cadáveres que respiram, que falam, que correm, que compram. São mortos. Por isso que Salmos escreve assim, a palavra de Deus em Salmos. Prestem atenção nisso, queridos. Na mansão dos mortos, ninguém louva a Deus. E ele completa, nem aqueles que descem ao silêncio. Vocês entendem isso? O mundo é uma mansão de mortos. E os que morrem já não podem louvar mais. É um estado deplorável. E o grande problema é que não pode ser visto. Só tem uma forma do ser humano perceber o estado grave da sua situação. É quando a misericórdia de Deus, acompanhado da graça, encontra-se com o ser humano e ele percebe a sua situação. Então ele se arrepende e aceita e pede a Jesus perdão dos seus pecados e confessa Jesus como seu único, pessoal e suficiente Salvador. Nesse momento, rompem-se as amarras que prendem o homem e a mulher ao pecado, e ele vai ser livre, porque o ser humano não é livre. Nem os judeus estavam livres, eles acharam que eles eram livres. Jesus falou assim: se o Filho vier e vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Eles se sentiram ofendidos. Disseram assim: como isso? Nós temos por pai Abraão, nunca fomos escravos. O Senhor estava se reportando à escravidão do pecado. Eles achavam que eram livres, mas não eram livres.